Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Primeiro vamos relembrar alguns detalhes do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Na frente desse ângulo de 90 graus nós temos a chamada hipotenusa. E se nós destacarmos o ângulo, que nem aqui foi destacado o ângulo A, em relação a nós temos o cateto adjacente e nós temos o cateto oposto. O cateto adjacente é o cateto que está ao lado e cateto oposto é o cateto que está na frente do ângulo. Se o ângulo destacado fosse o ângulo B, o ângulo de cima na figura, em frente, ao lado dele, perdão, nós teremos o cateto adjacente e na frente dele o cateto oposto. Observe que o que é cateto oposto para A é adjacente para B. E o que é adjacente para o ângulo A é oposto para o ângulo B. Ok? O que são as razões trigonométricas do triângulo retângulo? As razões ou divisões são relações existentes entre os ângulos do triângulo retângulo e os seus lados. Ok? Então vamos ver aqui o que são essas relações: seno, cosseno e tangente. Está aqui o triângulo retângulo com a hipotenusa, e em relação ao ângulo A, o cateto oposto e o cateto adjacente, ok? Quem é o chamado seno de A? Seno do ângulo A é a razão, é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto a A está na frente do A e a hipotenusa na frente do ângulo reto, abreviando CO por H. Quem que é cosseno de A? O cosseno de A é dado pela razão, pela divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Então é CA por H, abreviando. E a tangente do ângulo A é cateto oposto pelo cateto adjacente. Coca, CO por CA. Beleza? Ok. E se o ângulo destacado não fosse o ângulo A, e sim o ângulo B? Como é que ficariam essas razões? Ora, o seno de B também é cateto oposto pela hipotenusa. Ou seja, seno é sempre a razão do cateto oposto pela hipotenusa. O que muda ao mudar o ângulo, ao alterar o ângulo, o que muda é quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, porque nem mesmo a hipotenusa muda. Então aqui o seno de B, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno de B, cateto adjacente pela hipotenusa. Observe que o cosseno também é sempre a razão do cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Ok? Então, as razões trigonométricas serão sempre as mesmas. O que vai mudar é quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, dependendo do ângulo que nós considerarmos. Beleza? Vejamos alguns exemplos. Exemplo 1. Quais os valores do seno, cosseno e tangente, dados os três lados, ou conhecidos os três lados? Ok, vamos lá. Seno do ângulo A. Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Em relação a A, quem é o cateto oposto? Quem que está na frente? O 4. Quem que é a hipotenusa? 5. Então, 4 quintos. Cosseno de A. Quem que é cosseno de A? Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Quem é adjacente a A? Quem que está ao lado de A? O 3. Pela hipotenusa que é 5, 3 quintos. Mas o 5 também não é adjacente? O 5 também não está ao lado? Sim, só que o 5, antes de ser cateto, é hipotenusa. Então, o cateto adjacente é o 3 e não o 5. Observe isso. Tangente. Quem é a tangente do ângulo A? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto a A? O 4. Quem que é o cateto adjacente a A? O 3. E se ao invés de nós considerarmos o ângulo A, nós considerássemos o ângulo B? Bom, quem que seria seno de B? Seno continua sendo o cateto oposto pela hipotenusa. Só que agora, o cateto oposto a B, quem está na frente do B, é o 3, pela hipotenusa, que é 5. Quem é o cosseno de B? Cateto adjacente pela hipotenusa. Mas quem é o cateto adjacente a B? Quem é que está na frente do B? Perdão, quem é que está ao lado de B? O 4. Então, o cateto adjacente é 4, pela hipotenusa, que é 5. E a tangente de B, cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto a B é 3 e o cateto adjacente é 4, 3 quartos.
Observe que o seno de A é igual ao cosseno de B numericamente. E o cosseno de A, que é 3/5, é igual ao seno de B, que é 3/5. Beleza? Isso acontece porque esses dois ângulos são complementares. Nós estudaremos isso posteriormente. Segundo exemplo. Quero saber o valor do seno, cosseno e tangente dados dois lados. Bom, como agora eu só tenho dois lados, antes de mais nada eu vou determinar esse terceiro lado, o lado x que está faltando. Como? A partir do teorema de Pitágoras. Pitágoras me garante que hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo a equação, eu tenho 100 igual a 36 mais x quadrado, 100 menos 36x quadrado, 64 é igual a x quadrado, x é igual a raiz de 64, que é 8. Observe que isso vem de uma equação do segundo grau. Teoricamente, deveria assumir valores positivos e negativos. Porém, como trata-se de geometria, nós não consideraremos a resposta negativa, ok? Voltando para as razões trigonométricas. Quem que é seno de B? Seno de B é cateto oposto pela hipotenusa. 8 por 10, 4/5. Cosseno de B, cateto adjacente pela hipotenusa. 6 sobre 10, 3/5. Tangente de B, cateto oposto pelo cateto adjacente. 8/6, simplificando, 4/3. Ok? Exemplo 3. Determinar os valores de x e y dados um lado e o seno. Ok? Está aqui o triângulo, eu tenho duas incógnitas x e y, o ângulo alfa, a hipotenusa é 12, só que agora ele me deu o valor de seno. Seno de alfa é meio. Então, eu vou começar pela relação trigonométrica, pela razão trigonométrica. Eu sei que seno de alfa é cateto oposto pela hipotenusa. Como o seno de alfa vale meio, e o cateto oposto a alfa, o cateto que está na frente do alfa, é x, e a hipotenusa é 12, eu posso dizer que meio é igual a x sobre 12. Fazendo o produto em cruz, eu tenho 2x igual a 12, x igual a 12 sobre 2, x igual a 6. Determinado o valor de x, eu vou para o teorema de Pitágoras para determinar o valor de y. Pitágoras me garante que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Da onde eu tenho 144, que a hipotenusa é 12, então 12 ao quadrado é 144, igual. O x nós determinamos vale 6, 6 ao quadrado mais y ao quadrado. Resolvendo, 144 é igual a 36 mais y ao quadrado. 144 menos 36 é igual a y ao quadrado. Y ao quadrado é 108. Y é raiz de 108. Fatorando 108, eu tenho que y é 6 raiz de 3. Aí, determinados valores de x e y. Vejamos um quarto exemplo. Quero saber os valores de x e y dados um lado e o cosseno. Ele é muito semelhante ao exercício anterior, só que lá foi dado o seno e aqui está sendo dado o cosseno. Então, primeiro, da relação trigonométrica, cosseno de alfa é igual a cateto adjacente pela hipotenusa, nós temos o cosseno de alfa vale raiz de 3 sobre 2, o cateto adjacente a alfa, y, e a hipotenusa, que está na frente do ângulo reto, na frente do ângulo de 90 graus, 2 raiz de 3. Fazendo o chamado produto em cruz, nós temos 2y é igual a 2 raiz de 9, lembrando que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. 2y é igual a 2 vezes 3. 2y é igual a 6 sobre 2, que é 3. Determinado o valor de y, vamos determinar agora o valor de x a partir do teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é 2 raiz de 3. Quem que está ao quadrado? 2 raiz de 3? Os dois. Então, 2 raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 3, igual a x ao quadrado, mais quanto vale o y? Foi determinado aqui, vale 3. Então, 3 ao quadrado. Resolvendo a equação, 12 é igual a x ao quadrado mais 9. 12 menos 9 é igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 3.
x é igual a raiz de 3. Ok? Mais uma vez, vem de uma equação do segundo, mas admitimos apenas a resposta positiva. Um último exemplozinho, eu quero saber os valores de x e y, dado um lado e a tangente. Mais uma vez, da relação trigonométrica, o que nós temos? Tangente de alfa é coca, cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente de alfa é raiz de 3, que é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 1. O cateto oposto a alfa é 2 raiz de 3. E o cateto adjacente é y. Fazendo o produto em cruz, nós temos y raiz de 3 igual a 2 raiz de 3. Posso simplificar o raiz de 3 com raiz de 3, da onde eu tenho que o y vale 2. Certo? Tendo o valor de y, para determinar o valor de x, nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado é igual a 2 raiz de 3 ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado é igual. Quem que está ao quadrado? 2 raiz de 3. Os dois. Então, 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3, mais, no lugar do y, nós determinamos vale 2, foi colocado 2. X ao quadrado é 12 mais 4, x ao quadrado é 16, x é raiz de 16, que é 4. Ok? É assim que nós usamos as relações trigonométricas a princípio. Ok? Bons estudos para vocês e boa semana. Até mais.